Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Leiamos. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o versículo 13 de Filipenses, capítulo 4. Pois bem, antes da minha conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, eu nunca tinha ouvido falar essa frase, esse versículo, né? Porque a gente não tinha mesmo hábito de leitura bíblica. A gente, às vezes, queria mandar uma mensagem para alguém, a gente corria lá, pegava um provérbio, ou pegava o versículo de um salmo, e era aí que ficava a nossa leitura bíblica, né? Aí, quando eu vi esse tudo posso naquele que me fortalece, eu comecei a observar que os carros tinham os para-choques com isso escrito. Os carros de passeio também tinha, sabe, uns carros às vezes assim, bonitos, sabe? E tava lá, tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Aí minha mente processou que esse versículo, quem tinha carro, quem tinha bens materiais valiosos. E aí, com o tempo, eu ouvi alguém na escola bíblica da minha igreja, na escola bíblica dominical. E esse dominical aí não é porque é domingo não, viu? É Vende Domini, Senhor. Então, eu ouvi alguém dizer que sobre isso, que eu acabei de ler para vocês, que o apóstolo Paulo disse que ele tanto sabia ter abundância quanto a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas a maioria das pessoas só interpretam esse versículo para colocar nos carros, porque se eu pude comprar esse carrão. Mas não é bem por isso. O apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Ele estava preso. E ele se regozijava ainda de estar preso, porque ficavam 2 soldados. Eles se revezavam, acho que 3 vezes ao dia. 2 soldados tomando conta do apóstolo Paulo na prisão. E aí ele ficou feliz porque ele tinha oportunidade de pregar o evangelho para eles. Quando a pessoa é escolhida por Deus, né? Porque o apóstolo Paulo, para essas coisas, o apóstolo Paulo, ele quando foram matar Estevão, ele estava lá, ele consentiu, tanto que as roupas de Estevão foram jogadas aos pés do apóstolo Paulo. Ele perseguia cristãos, sabe? Mas um dia ele indo pela estrada de Damasco, Jesus
disse para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E depois ele vai direcionando o caminho onde Paulo deve ir, né? Leiam em Atos isso. Então, Deus tinha já separado ele era escolhido para pregar reis e governadores. E ele foi eu acho que, não tenho certeza, mas parece que ele escreveu 13 cartas do livro de Atos. E o livro de Atos parece que tem 29 livros. Desses 29 ele escreveu 13. Mas, sim, então, como eu falei para vocês, que a minha mente processou que só quem tinha carro bonito, chique, assim, que tudo podia, entendeu? Aí, como eu disse, na escola bíblica, eu aprendi isso, que não era isso. Até hoje as pessoas colocam esse versículo, colocam outros assim que eu acho interessante também, eles botam assim, no carro, propriedade exclusiva de Jesus, mas não dá carona para ninguém. Se é de Jesus, é nosso, né? Então, sim, agora como nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo explica o que é o tudo posso naquele que me fortalece, né? Tudo. Passar aflição, porque ele vai me livrar, sabe? A gente não quer, não. Claro que a gente quer ter uma vida, não uma vida nababesca, a gente quer ter uma vida tranquila, quer ter paz, sabe? Mas de vez em quando vem os reveses da vida e nos alcançam. E aí que nós vamos saber se a gente pode tudo mesmo naquele que nos fortalece. Porque não é fácil, né? Porque Jesus, quando Ele é nosso Senhor mesmo, que a gente recebeu Ele como Senhor e Salvador, não depende da circunstância para a gente estar bem. Se Ele é meu Senhor, não é? E Ele é o Rei do Universo. Então, Ele mesmo, quando esteve aqui, Jesus, Ele não quis ter a prerrogativa de ser filho de Deus, não. Ele passou as aflições dele aqui como um ser humano. E aí, ele também pôde tudo no que fortalecia ele, que era o Deus o Pai, né? Então, gente, agora eu queria falar com vocês o seguinte. Eu esqueço sempre de falar. Não se esqueçam do like, viu? Não esquece, não. E até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe, que nos dê sabedoria, sabe? Nos dê discernimento da palavra dele, para a gente não ficar equivocada, não é? Um abraço.